Então, boa noite a todos. Nós vamos dar então início à nossa reunião do Oeste. Georgia vai fazer a nossa página inicial e depois Elisa vai fazer a nossa prece. Então vamos lá. Boa noite a todos. Ir e ensinar, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, como se nós estivéssemos fechando a porta do nosso quarto, e assim, concentrados, elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, de infinita bondade, misericórdia e justiça, a esse nosso Mestre, que veio aqui nos ensinar, como disse a página, e exemplificar o que é o amor. A nossa mentora Meimei, que também vem nos ensinando tanto e nos mostrando o caminho, nos ajudando, né, com os seus ensinamentos a chegar ao Mestre. Pedimos, Senhor, a todos os mentores, o mentor de cada que se faz presente nessa reunião, principalmente o mentor da nossa palestrante da noite, que possa, Senhor, abrir os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para receber os ensinamentos que nossa irmã vem nos trazer, que ela também possa ser intuída, possa ser guiada
mentores espirituais nos ajudando, nos colocando aquilo que nós necessitamos aprender, e que a paz, a tranquilidade e a harmonia possam se estender aos que estão presentes agora e aos que futuramente estarão assistindo esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jorge. Obrigada, Elisa. Então, gente, é com muita satisfação que a gente está com Sônia Pavanelli aqui no Grupo Espírita Meimei, na nossa reunião do ESD de hoje, né? Essa reunião vai ser um pouquinho diferente, a gente tem estudado o Evangelho Redivivo, né? E a gente tem trazido uma vez por mês palestrantes de fora, que sempre tem uma visão diferenciada, sempre agregam muita coisa, né, para a gente. E para a gente conhecer um pouquinho mais da Sônia, ela já esteve com a gente em outras reuniões, né? Especialmente Caravana, os Ceareiros. A Sônia também nos ajudou por um período a entender a revista Espírita, né? Isso na casa de Emmanuel. Então, a Sônia chama Sônia Monteiro Pavanelli, ela é jornalista e ela mora em Jaboticabal, que é interior de São Paulo. E ela já nasceu numa família espírita e vem desde a adolescência estudando a doutrina espírita. Ela morou em Brasília, ela morou em Palmelo. E o mais interessante que eu achei disso, eu fui até pesquisar, Sônia, porque eu não conhecia o Jerônimo Candinho, que ela teve contato com essa figura do espiritismo muito importante e que a gente não tem conhecimento. Eu, por exemplo, né? E ele foi aluno de Eurípides Barçanufo. Aí fui dar uma olhadinha. Ele estudou no colégio que Eurípides Barçanufo fundou, não é? Lá em Sacramento. Sacramento. Isso. E ele se diferenciou tanto que logo foi a professor e tem uma trajetória linda ele. Ele desencarnou com 92 anos, gente. E assim, tem uma obra enorme assistencial com o nome dele, lá em Palmelo, né? Palmelo. Palmelo, isso. Ele tem uma obra grande ali. Então, a Sônia trouxe uma figura que eu não conhecia, que ela teve contato e tem uma afinidade enorme com ele, né? E a Sônia também, ela já atuou junto à evangelização infantil, mocidade, estudo das obras básicas, enfim, ela tem uma grande um caminhar dentro da doutrina espírita. Casou-se com também espírita, o marido dela chama Adolfo Pavanelli, né? E eles, de 2013 a 2018, eles foram responsáveis por fazer aquele mês espírita lá na cidade de Jaboticabal. E naquele mês que promove encontro, né, de várias casas espírita, confraternização, não só da cidade de Jaboticabal, também como da região. Além disso, né, ela é palestrante e ela ainda ela dirige reuniões online de obras básicas e também de grupos espíritas. Isso, no estudo de espíritas de Um Consolador em Jaboticabal. Então, assim, a gente tem uma palestrante hoje, gente, que é super carinhosa, atende a gente com tanto carinho e é muito conhecedora da doutrina e fala, assim, de uma forma gostosa, leve. Sônia, muito obrigada por você estar aqui conosco e a palavra é sua. Cada vez que vocês me chamam, Nossa, Se eu a contar impressão que eu tenho, que a chamamos ela impressão, agora de novo, a eu impressão que fiquei eu com tenho é, vergonha. Eu falei, Silvia, vou, vai lá e vou chama ela. vou encontrar com os meus amigos. Ai, que Muito maravilha. bom. Ai, ai. Tá sendo transmitida no YouTube? Não, ela está sendo gravada, mas nós vamos subir para o YouTube. Depois Ah, tá, eu posso te dar tá. o link, viu? Porque aí depois eu posto lá no grupo de Isso, eu estudo te dou o do link. Consolador. Então, quando eu recebi o convite, né? E olha, a gente sabe que não existe coincidência, mas é muito interessante, porque eu venho
refletindo, assim, a gente sempre fala disso no Espiritismo, sobre a questão das enfermidades do corpo físico, né? Mas nos últimos 2 anos, eu venho pensando muito na função libertadora e luminosa da doença que fica no corpo físico. E aí, quando vocês me chamaram para falar sobre as curas de Jesus, falei, gente, não pode ser coincidência, porque eu venho colocando, inclusive, esse conteúdo em todas as minhas palestras. Eu dou um jeito de fazer um gancho e falar sobre a bênção que é a gente expurgar o que vai de mal na malha perispirítica para o corpo físico, que é fruto de toda uma desorganização dos nossos pensamentos e sentimentos e emoções enfermas, que atingem essa malha perispiritual tão delicada, e que, graças a Deus, é possível expurgar isso, organizando a malha perispiritual para o corpo físico. Ao fazer esta limpeza, alguém pode pensar, mas se é tão bom assim, por que a gente tem médico? Porque entra aí igualmente, né, e tudo isso só é possível graças às leis divinas, entra aí também a lei de conservação, que nos pede o reajuste num processo de educação no cuidado com o próprio corpo. Então, tudo se encaixa e é de uma beleza extraordinária. E isso também é cura. Para mim, faz todo sentido, e vou repetir, tudo se encaixa, se eu pensar que sou o espírito, não sou o corpo. Estou no corpo. Não sou Sônia, estou Sônia. Faz todo sentido a oportunidade bendita de estar no corpo. Alguém pode dizer, não, mas às vezes não é de vida passada, às vezes é dessa própria vida. Não vai fazer diferença no sentido de objetivo de limpeza perispiritual ou espiritual. Não vai fazer diferença. Seja sofrimento voluntário, né? Causas atuais das aflições, ou sejam causas anteriores. Isso me impacta como espírito que sou, e impacta meu perispírito, e impacta meu corpo físico. Não tem como fugir disso, de uma forma ou de outra. E é sempre, gente, numa clareza da justiça divina, é sempre um convite à mudança. Seja de uma encarnação anterior, seja da atual encarnação, escolhas que a gente acaba fazendo, que trazem dificuldades para a gente. E eu tenho refletido muito nisso, que está tudo certo. Esses dias eu vi uma pessoa dando a entender que quem tem doenças é porque é um espírito que não está indo muito bem. E imediatamente eu lembrei de Chico. Chico tinha um problemão nos olhos. Falei, uai, como é que pode isso, né? E lembrei de algumas pessoas de conduta muito duvidosa que estão ali saudáveis do ponto de vista físico. Então, não faz sentido isso, esse julgamento. Na verdade, a gente não sabe. Quando a gente está no contato com essas situações que são atraídas para nós pelas matrizes energéticas que compõem o ser espiritual que sou, e que são geradas e foram geradas por milênios e milênios e milênios, quando esse vetor atrativo sai energeticamente buscando a compatibilidade de situações e pessoas que eu atraio para a minha convivência
e para dentro do meu planejamento reencarnatório, em obediência ao cumprimento das leis divinas, e eu percebo que são estímulos ao meu desenvolvimento moral e espiritual, é nesse momento que se faz realidade olhar-me como espírito e olhar o outro como espírito. Olhar-me como espírito e as situações são estímulos em conteúdos vibratórios que eu carrego absolutamente necessários à desacomodação deles. Então, tudo faz sentido. Nada está fora do lugar. Nada está fora. Ah, Sônia, mas aquela pessoa tem má vontade. Ela ouve o evangelho e não faz nada do que aprende. Quem somos nós para dizer isso da pessoa? Toda vez que a gente está junto com outro ser, a gente está vendo a pontinha de um iceberg. Ali tem uma estrutura que a gente não conhece, nem da gente a gente conhece, gente. Por que é que determinadas situações calam fundo na minha alma e meu marido, que está do lado, fala, mas por que você ficou tão né, descompensada por causa disso? Eu falo, você viu? Ele fala, não percebi. Eu falo, não. Na verdade, eu percebi porque encontra ressonância em mim. E aí a gente chega nessa questão das curas que Jesus fez. Curas e milagres. E a gente vai buscar Kardec, né, gente? Fui lá na Gênese, né? Porque a gente tem que ter segurança. Eu falo que eu uso cola. Para ter segurança de falar, eu pego as colas de Kardec, de Emmanuel, de Chico, psicografia do Chico, ou pegando as colas, né, para trazer. Porque a gente reduz a possibilidade de erro, né? Lembrando que será sempre a interpretação da obra de acordo com a minha capacidade moral e espiritual. Esses dias eu falava sobre, comentário do Evangelho lá no Consolador, sobre mundos superiores. Aí eu falei, gente, isso aqui é tudo interpretação, porque eu nunca estive no... A minha compatibilidade fluídico-energética é de um mundo de expiação e provas, né? Não é de um mundo superior. Então, eu vou ler certinho aqui para não fugir da cola, para não correr risco, né? E aí, Kardec já tem um capítulo que é só sobre isso, é o capítulo 15 da Gênesis, fala os milagres do Evangelho. Eu separei alguns trechos que são fundamentais para a gente ampliar, dentro, na medida do possível, a nossa compreensão a respeito dessas curas, desses milagres, que a gente sabe que milagre não existe, né? Mesmo porque Jesus falou, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Se ele não veio destruir a lei, das duas uma. Ou a gente não conhece todas as leis, né? E eu acho que essa aí é muito... Eu acho que das duas uma não, as duas. Ou Jesus conhece todas as leis e aí ele manipula e ele sabe como lidar com elas, né? Que, para mim, as duas coisas, no final das contas, dão na mesma coisa, né? E aí Kardec fala assim, os fatos relatados no Evangelho, que têm até agora sido considerados como miraculosos, pertencem, em sua maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Está dizendo aqui, é uma questão do espírito. Gente, existe alguém que conheça melhor o ser espiritual que Jesus? Não tem. Eu desconheço. É o ser, é o modelo, nosso modelo e guia, o ser perfeito que pisou aqui no nosso planeta. Aliás, que governa o nosso planeta. Aliás, que conduziu à formação do nosso planeta. Então, este ser, que é o médium de Deus, né? Como Kardec fala aqui, né? Que ele é o médium de Deus, né? Que ele não é intermediário de nada, é direto, né? Aí ele fala aqui que, segundo a definição dada por um espírito, Jesus era o médium de Deus. Estava ali colocado em sua plenitude
no domínio de todas as leis divinas. Não é o nosso caso, né? Definitivamente não é. Então, ele, conhecendo os elementos e constatando e sabendo os efeitos da manipulação daqueles elementos, que o maior poder de manipulação é o amor, ele trazia os resultados que até hoje para nós são, né, surpreendentes. Acontece, e aí que eu quero chegar onde, né, questão da nossa cura da alma, acontece que Kardec, lá na frente, no item 28 desse capítulo, ele diz assim: é também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as moléstias morais. E aí estão os maiores prodígios mediante os quais ele se afirma. Porque, gente, a cura do corpo, ela se fará tão logo não seja mais necessário àquele espírito encarnado aquele tipo de estímulo para o seu processo de educação. Porque a reencarnação é um processo de reeducação. Muitas vezes trazemos no corpo físico, isso não é novidade, né, para vocês que estudam, trazemos no corpo físico o resultado, acabei de falar agora há pouco, das experiências anteriores, que são, aos olhos do mundo, pedras de tropeço, né? Nossa, coitadinho, tem aquele tal problema de saúde. Mas ali está a contenção para que um desastre maior não aconteça. Ali está o expurgo de uma desorganização energética naquele núcleo perispirítico. Às vezes é no cérebro, às vezes é na parte óssea, às vezes é na parte genésica, às vezes em todo o corpo físico. E esses dias me doeu uma pessoa falar assim, eu já contei isso para vocês, porque essa pessoa, de vez em quando, ela repete e isso me fere. Ela fala assim, espírita com depressão? Como se fosse assim, como se nós espíritas fôssemos superiores e não pudéssemos adoecer. E eu, cá dentro de mim, eu pensei, até que conversei com a Michelle, uma grande amiga minha, eu falei, Michelle, é a mesma coisa que dizer assim, espírita com câncer? Espírita obeso? Espírita com problema de coração? Espírita com problema ortopédico? Entendeu? Por quê? Porque o espírita não é melhor que ninguém. Agora, como é que o espírita, na utilização do conhecimento espírita, lida com isso? Porque a depressão é uma doença. Ah, não, mas tem interferência espiritual. Quem de nós não tem? Quem de nós não sofre interferência espiritual? Está completamente ileso. Que não tem um perseguidor invisível ou visível, encarnado? Quem de nós? E isso é tudo. Gente, vamos cair sempre na mesma coisa. Registros do espírito de sua individualidade que traz para ele determinadas situações desafiadoras. Todos nós temos. E aí, essa pessoa, esses dias, falou assim, que tinha recebido um pedido de ajuda, mas que a pessoa não tinha descoberto ainda que ela mesma podia se ajudar, se ela estudasse o espiritismo, se ela utilizasse o espiritismo para se ajudar. Pô, gente, aquilo me dá até um negócio, porque eu fico pensando assim, se tiver alguém ali sentado, entendeu, que está em depressão, ou que precisa da ajuda, porque quem que não precisa de ajuda? Quem de nós? Não, eu passei a encarnação inteira sem precisar de ninguém. E aí eu lembrei do Dr. Bezerra de Menezes, que curou processos obsessivos, colaborou na cura de processos obsessivos de dezenas, de centenas de pessoas, e do próprio filho ele não conseguiu, de um dos filhos. Dr. Bezerra era ruim? Não.
conversou com o obsessor. O obsessor falou, tudo bem, respeito a você, eu saio. Só que a hora que eu sair, ele desencarna. E desencarnou. Quem somos nós para fazer esses julgamentos? Eu tenho refletido muito nisso. Ah, não, nasceu com um problema nas mãos porque arrancou a mão do outro. Não necessariamente. A gente não sabe. Aí você vai ler no Céu e Inferno, tem o caso aquele caso do serviçal, que escolheu, ele era andarilho, e ele escolheu ser um serviçal depois para finalizar a construção do conteúdo de humildade. Tem o caso no Ação e Reação, da dupla de espíritos, já numa envergadura moral maior, que reencarna, sofre um acidente de avião, uma pessoa tão boa, por que não levou quem era ruim? Né? É como se fosse injusto. Então, isso aí eu fiz a anotação aqui, se a gente enxergar só como corpos, nada vai fazer sentido. Não vai. Porque o bom recebe uma coisa ruim, aquele menos, né, que conduz a vida de forma menos adequada, né, de um padrão moral mínimo, não acontece nada. Então, se você olhar só como corpo, você vai falar, Deus não é justo. Aí a gente precisa se olhar como espírito. E aí Kardec continua falando aqui. Seus mais sinceros adeptos do espiritismo não são aqueles que foram atingidos pela observação de fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pelo conforto, aqueles que foram libertados das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem foi revelada nas aflições. Percebe? Isso cura a alma, né? Que auriram forças na certeza do futuro que lhes foi revelado, no conhecimento de seu ser espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inquebrantável, porque sentem e compreendem. Não é, pois, mediante a produção de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, é multiplicando seus benefícios morais. Pois se os incrédulos não admitem os prodígios, conhecem como todo mundo o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Você pode duvidar do prodígio, como aconteceu uma vez aqui em Jaboticabal. A casa que meu marido conduzia, que a gente fazia esse processo de reunião das casas espíritas no mês de Kardec, né, em outubro, ela tinha mais de 100 anos, 110 anos ela tinha. E aí, eu uma vez fiz uma entrevista, ele chama Aníbal Lopes, eu já contei isso para vocês. E o senhor Aníbal, lá nos anos 50, já era espírita, né? Então, muitas vezes as pessoas mudavam de calçada, cuspiam, né? Porque, afinal de contas, vinha um endemoniado, né? Que os espíritas, assim, eram vistos, né? E aí veio um médium de materialização visitar a casa espírita. E fez a materialização, só que a notícia de que haveria a materialização dos espíritos e de objetos, de rosas, né, um fenômeno mediúnico muito acentuado, né, muito visível, a notícia se espalhou na cidade e entupiu de gente a casa espírita. E ao final, então, nossa, foi fantástico, de perfume, rosa, coisa se quebrando, martelo aparecendo e quebrando copo, foi fantástico, o espírito transitando entre as pessoas. Ao final, levantou um pessoal e falou assim, nossa, que espetáculo teatral maravilhoso. Não acreditaram, acharam que era algum efeito lá diferente de fazer. Então, se ele não acredita no fenômeno, acredita na dor, porque ele sente a dor. E acredita no consolo e no alívio. Então, as doenças, elas são mecanismos de cura do espírito. E isso não mede se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído. Lembrei do Chico e trago para vocês uma pequena entrevista que está no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira.
E vejam a postura de Francisco Cândido Xavier e de Emmanuel. Primeiro eles perguntam, Elias Barbosa pergunta, Chico, nós entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto ao problema das doenças e das obsessões? E Emmanuel responde, muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Processo de educação. Porque cuidar do corpo não é fácil. Para um espírito milenar de experiências exaustivas, de desrespeito a essa máquina maravilhosa. Comemos demais, bebemos demais, utilizamos do sexo desregrado demais, utilizamos dos mecanismos neuronais para a realização de maldades demais. É só olhar a história da humanidade. Não pensemos que estamos distantes, não, tudo aquilo lá, Inquisição, não, aquilo lá não participamos de nada. Não fiz nada. Não, a gente está nessa história. Que não convém ficar falando detalhes, porque isso cria imagens mentais muito difíceis. E esse não é o propósito, né? Eu falo que o espiritismo ele precisa ser consolador, ele precisa trazer uma imagem bela, né, para o nosso pensamento, sem adulações, sem mágicas e fantásticos, não, mas o que é? Somos seres divinos, né? De origem divina. Então precisamos desse alimento do pensamento mais consolador, o consolador que impulsiona, que diz, você pode recomeçar agora, né? Desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante nossas próprias doenças? Aí o Chico responde, nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Entrei na menopausa. Meu Deus, que transtorno. Meu sono, que era maravilhoso, ficou horroroso. Acordava de madrugada todo dia, 3 horas da manhã, o zoião. Sempre dormi muito bem. Uma sensação de cansaço, de indisposição. A alimentação resolveu 85% dos meus problemas. Soninha, sem excessos. Açúcar, tchau, açúcar. O refinado, né? O doce você vai precisar encontrar nas frutas. Né? Reeduca teu paladar. Então, para que eu me sinta bem, eu preciso manter minha alimentação correta. Hidrate-se ainda mais. Beber água. E é fácil manter tudo isso? Não é, não. Soninha, durma mais cedo. Nada de café depois da 1h30 da tarde, porque senão você fica acesa até as 2 da manhã. Processo de educação. Para o diabético, qual é? Para o intempestivo, nervoso, colérico, qual é o processo de educação? E enquanto a gente é intempestivo e colérico, a gente está impactando a estrutura circulatória, cardíaca. Tem uma médica que fala, quando você sente raiva, seu fígado fica com raiva, seus rins ficam com raiva, seu estômago, seu coração, tudo. Fica tudo contaminado pela raiva. Vamos buscar ajuda. Nossos irmãos profissionais da medicina e da saúde estão aí. Preciso de atividade física, Soninha. Uma academia, Soninha. Soninha está lá. Ai, ai. A esse respeito, narrarei um dos primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931. Achava-me sob domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo. Isso Chico contando. Quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez, depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 1931, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me.
E Emmanuel respondeu: tenha serenidade. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Então, devo prosseguir sob a orientação da medicina? Perguntei, né? O Chico perguntando. E Emmanuel, com o máximo cuidado. Quer dizer que preciso tratar-me? E o Emmanuel responde: sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Lei de conservação, autocuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. E aí, o Chico, naquela simplicidade dele, diz: o senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Chico, hein? Perguntando assim, ó, tô aí, né, trabalhando, e eu não tem jeito de fazer uma coisinha por mim? E Emmanuel responde: por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças, através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Chico. E aí a gente acha que porque alguém está doente é porque alguém fez muito mal, foi uma pessoa muito ruim no passado. Eu faço evangelização no orfanato, aqui em Jaboticabal, evangelização infantil. E eu fico extremamente incomodada quando, às vezes, espíritas, estudiosos falam: nossa, deve ser difícil, ai, coitadinhos, hein? Eu falo: mas coitadinhos por quê? Eu tenho tanto respeito. Sabe como é que eu enxergo esses espíritos? Espíritos extremamente corajosos, que reencarnaram em planejamentos reencarnatórios de alto risco, porque a maioria está ali, tem pai e tem mãe, que estão afundados nas drogas. Então, eu olho para eles com profundo respeito, e toda a evangelização que eu faço lá, eu tento transferir isso para eles. Se eu pudesse, eu colocava na cabeça deles, tanto que vocês são corajosos. Vocês são espíritos muito corajosos, seres muito corajosos. Jamais deixe ninguém, e aí eu estou falando para vocês também, ninguém convencer você de que você não é capaz de realizar a mudança que você precisa. Só porque você ainda não está pronto. É o mesmo que olhar para a lagarta e falar, a borboleta olhar para a lagarta e falar assim: ai, que horror, hein, ser lagarta. Se não fosse lagarta, não tinha borboleta. Entendeu? Então, ai, que horror, Sônia, você ser como você é. Minha filha, imagine se não fosse o espiritismo na minha vida, seria muito pior. Eu estou no meu esforço. Lógico, tem que ter compromisso, né, gente? O senhor tem dito, Chico fala, que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros. Mas o senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica assim, doente dos olhos como estou? Sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, lembra que eu falei que aos olhos do mundo, todo mundo, ai, coitado, né? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Gente, toda restrição é bênção. Toda restrição é bênção para o espírito. E aí, já caminhando para o final, eu lembrei de dois outros seres muito respeitosos, na minha visão, duas senhoras muito queridas. Um exemplo da cura moral, que está no Boa Nova, tem várias, né? Mas Maria de Magdala.
Então, Jesus, uma das curas de Jesus, foram dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. E Maria de Magdala morre leprosa. Sem que Jesus, ele já tinha retornado, né? Não estava mais aqui fisicamente, mas sem que Jesus fizesse qualquer intervenção direta. Ela tinha sido prostituta, e a descrição de Humberto de Campos é que ela caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Um espírito, com a viciação do pensamento, que deteriorava sua malha perispiritual na área genésica, na área do sexo. Mas, gente, não entendamos sexo tão somente pelo ato. Pensemos na energia sexual, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, descreve como se fosse energia espiritual, porque é energia criativa. Agora, imagine um espírito deteriorando, viciando essa energia, que tem uma capacidade de realização, que, conduzida pela vontade, nesse caso, como atributo do espírito, como Leon Denis fala, para um alvo nobre. Ela não consegue, porque ela vicia. É como se pegasse um diamante e enfiasse na lama. Uma ferramenta poderosa, entendeu? Como se ela tivesse uma lâmpada de LED, mas ela resolvesse usar carvão, fica soprando. E aí ele diz, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Começa a cura. E aí a gente vê quais são os novos pensamentos que o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos trouxe. Nos traz. Vocês já aconteceram com vocês, de vocês assim, estudarem o Evangelho não sei quantos anos, não sei quantas vezes, aí tem um dia que você abre aquela mesma lição que você já viu assim umas 832 vezes, aí você fala, meu Deus, aí cala fundo na alma, num lugar que você nunca tinha se tocado. Você mudou e foi para melhor. Confia nisso. E aí ela vai ter com Jesus. E Jesus tem porque ela achava assim, ela é impura, como é que Deus ia aceitar ela? E Jesus fala, não, aceita. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera da flores sobre uma casa em ruínas? Olha a comparação. Então, se há nesta casa, né, que está Sônia, alguma ruína, tem flor. Você tem flor. As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Ai, gente, isso é muito emocionante. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ai, meu Deus, é tão bom. Por isso que eu gosto de estar com vocês, porque eu empolgo. Parece que vocês estão aqui sentados do meu lado e a gente está conversando. É tão bom, eu começo a ficar emocionada. Eu vi você falando de Jerônimo Candido, comecei a ficar arrepiada. E aí Jesus fala da bênção das mães, né, que geram, do corpo feminino que gera, né? O espírito encarnado no corpo feminino gerando, sendo co-criador. E aí ela sente uma tristeza, ela fala, mas eu nunca vou poder ser mãe. Queria tanto ser mãe. Aí ele fala assim, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a mãe que consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E aí ela encontra um grupo de leprosos. E aí ela sai com eles.
dando o consolo, porque eles vinham buscar Jesus. Estavam perguntando por Jesus, ninguém queria ele lá. E as autoridades não expulsaram, e ela foi com eles e falou sobre Jesus. E aí ela começa a cura dela, né? Vou passar lá para o finalzinho. Ela diz, Humberto de Campos diz, humilde e sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda sem sentimentos. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito onde ia só com a sua confiança em Jesus. E aí, deixa eu já ir para o final aqui. Em breve tempo, ela percebeu que também estava, né, com a hanseníase, né, com a lepra, e sofrendo muito. Ela quis rever alguns amigos, Maria, João, né, e foi para Éfeso, né, mas chega um momento que o corpo já não consegue mais. E aí a descrição é: em dado instante observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Foi quando, ai gente, isso aqui é muito emocionante, eu vou chorar. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu. Vai criando essa imagem aí. E o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. E aí eu lembrei, para encerrar, da nossa queridíssima, estou toda arrepiada, queridíssima Meimei. Né? Como é que eu estou aqui na casa dela e não vou falar dela? Porque aos olhos do mundo foi muito injusto o que aconteceu com Meimei. Recém-casada, por motivos de saúde, não conseguiu terminar o magistério, né? Segundo o que consta aqui no livro, que era o curso normal, né? Ela ia ser normalista. Tanto amor pelas crianças, né? E aí o problema, a nefrite, né? Aqui a descrição diz que irrompeu com muita força a ponto de lhe cegar uma das vistas e ela desencarnou 4 anos após o casamento. E tem um capítulo aqui que se chama Revendo o Passado, em que ela conta quais eram os registros perespirituais que estavam ali em nós, conscienciais, que se transferiam, né? Em nós conscienciais desse espírito que se transferiam para o perispírito e para o corpo físico. E ela resume assim: na cruzada, a pretexto de defender o Senhor, envenenamos muitas almas e corpos, e hoje trabalhamos para socorrer enfermos, ignorantes e desesperados. E esse ser que no corpo deixa essa doença, resplandece no plano espiritual, conduzindo o pensamento da evangelização infantil no nosso Brasil. Com uma amorosidade e uma beleza luminosa. Não é mais a estética do mundo, é a estética da alma. A conduzir o pensamento da infância, evangelizando a infância para que, posteriormente, não tenhamos mais espíritos se manifestando numa reunião mediúnica como obsessores. Porque educando e curando o ser espiritual, nós não teremos mais isso. Porque curando o ser espiritual, nós seremos mais felizes. Nós compreenderemos que tudo se encadeia no universo, que somos codependentes uns dos outros. Ainda não conseguimos, mas estamos a caminho. E aí nós agradecemos, né? Com a música do querido Moacir Camargo, Cantata para Meimei, que diz: mais servir
os lírios e as rosas. Sempre mais erguei os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores a derramarem o amor em pétalas róseas. E é assim que eu encerro, agradecendo imensamente. Ai, eu vou chorar, desculpa. Agradecendo imensamente o convite, o fato de poder conviver com vocês e agradecendo a Meimei por sua doçura de alma, que nos conduz à cura da alma. Muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que você emocionou todos nós, porque você é de uma espontaneidade, né, Sônia? Você é tão, sabe, você é tão você, assim, você não tem máscara, sabe? Você fala, que sai da alma aquilo que você fala, sabe? É tão bonito ver você falar, porque todas as vezes que eu vi você falar, você fala com esses mesmos sentimentos, a mesma verdade, sabe? É uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que você lê e acha legal, é uma coisa que vem. Então é muito bonito, a gente agradece muito. E eu acho que tem algumas perguntas para algumas pessoas, talvez gostaria de compartilhar ou de fazer algumas colocações, pode ser? Acho que Claro. Georgia, né, já tinha alguma coisa. Tem que agora respirar para falar, né? Porque você realmente, a Miriam descreveu muita certeza, muita verdade, a sua espontaneidade. A gente sente que não é algo de livro, é algo da alma, né? Vem de dentro, com todo o conhecimento que você adquiriu e vem adquirindo, que é aquilo que você falou, e eu me encaixei muito naquilo, de você ler alguma coisa durante anos e um belo dia aquilo você lê de novo e traz para você uma sensação que até então você não tinha. Como é muito assim bem colocado também por você, aliás, tudo, né? Foi muito bem encaixado, muito bem cadenciado, e que você coloca, né, que a gente tem que sempre nunca deixar que o mundo ou que alguém diga que a gente não é capaz de mudar. E quando a gente hoje condena na gente atitudes que até então eram banais, que a gente não achava nada demais, e hoje, quando você se vê naquela atitude, você fala: não, isso está errado. Isso já é um grande passo para a gente. E dentre as coisas que você falou, uma coisa que me chamou muita atenção é esse julgamento que a gente faz de quem merece e quem não merece. E a gente vivenciou isso muito agora com essa questão do Rio Grande do Sul, né? Com toda aquela tragédia que aconteceu lá, claro que mobilizou não só o país, mas como o mundo que assistiu, de falarem que eles mereceram aquilo porque são macumbeiros ou porque, né, trazem essa questão de fazer esse tipo de trabalho. Eu falei, gente, aonde que se viu isso, né? Onde que se julga algo por uma fé, por uma religião que se professa? Então, a gente vê esse tipo de situação e a gente fica triste com esses comentários, realmente. Isso deixa a gente bem, assim, abatido, né? Às vezes, porque a gente vê o quanto as pessoas ainda precisam caminhar, mas é aquilo, vão caminhar. E uma hora vão sentir vergonha do que falaram, mas não somos nós que vamos apontar isso. Isso tem que vir, né, nesse momento. Então, é realmente o meu comentário. Eu anotei várias coisas aqui, inclusive durante a sua fala, porque amanhã eu vou fazer uma palestra lá na Casa Espírita de Meimei, que é a nossa Casa Espírita, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? Fala desse trecho do Sermão da Montanha. E a tua fala hoje se encaixou quase que totalmente naquilo que eu já tinha preparado e que vou rever algumas coisas, até aproveitando o que você falou, porque realmente quando você fala, né, quando a gente fala das aflições, sendo elas de ordem física ou de ordem psicológica, seja lá o que for, emocional, elas têm o seu processo de expurgação, têm o seu processo
de cura, e foi isso que Jesus quis falar, né? Quando ele falou bem-aventurados os aflitos, porque realmente, passando pela aflição, você consegue enxergar além do que a matéria, do que o corpo físico fala. Muito obrigado por tudo Eu que que você agradeço. trouxe aqui para a gente. Quando vocês falam assim que sai da minha alma, é porque eu já sofri tanto. Não assim, não estou me colocando como vítima. Estou falando assim, de situações que eu não entendia. E que eu falei, mas por quê? Né? Quando a mediunidade ficou ostensiva na minha adolescência, eu falei, não quero ver, não quero ouvir, meu Deus. Por quê? E a orientação dos meus pais foi: estudo, caridade, para você educar o seu pensamento. E hoje eu olho para trás, sou tão devedora de tantos espíritos queridos que me acudiram. E ainda sofro, porque eu sinto coisas que eu não gostaria de sentir. Então, vocês acham que eu sinto raiva, inveja, ciúme? Ainda tenho essas coisas, sim. Eu sou um espírito enfermo ainda. Mas eu luto. Quando você falou esse julgamento que a gente faz, isso eu não quero mais para mim. Nossa, isso é tão libertador, isso é tão feliz para a gente, não tem a ver com o É outro, tem a ver verdade. com a Com a gente, gente, né? E aí, verdade. acontece como aconteceu com Pedro, o apóstolo. Foi quando ele errou, tem falado isso também em tudo que é palestra. Eu sou apaixonada por Pedro. Quando ele errou, que está no Boa Nova também, que ele começa a entender, por exemplo, Maria de Magdala, que ele julgava. Então, quando ele precisou do perdão, então, esse acolher aquilo que a gente sente, quando eu digo para vocês, eu sinto dor, eu sinto coisas ruins. Quando você acolhe, e aí você se vê como espírito, e aí você utiliza do evangelho como um contraste para aquela emoção enferma, você começa a diluir aquilo. Vou contar um caso para Sim. vocês do desencarne de uma pessoa que era muito próxima de mim, estou falando assim, já de um período aí de 30 anos. E, de repente, num momento dessa caminhada, essa pessoa simplesmente virou as costas para mim. E, recentemente, ela desencarnou. Na hora que eu olhei a notícia, eu falei, pensei, né, gente, é uma coisa horrível, mas foi o que veio, né, na hora. Eu pensei assim, agora você vai ter que, vai ser você com a sua própria consciência. Porque eu lembrei do mal-estar que eu senti quando ela virou as costas para mim. Em seguida, aí vem a luta. Meu Deus, eu estou jogando fora tudo que a gente viveu de bom. Por que que eu estou fazendo isso comigo? Com ela? Aí comecei a lembrar, não, no dia que eu fui fazer o ultrassom da minha primeira filha, era ela que estava, porque meu marido não pôde ir. Ai, foi tão bom. Ai, quando ela pagou a faculdade de um grande amigo meu, porque ele não tinha condição, ele ia largar. Ai, aquilo, eu tenho certeza que ela sentiu. Mas a minha limitação espiritual, ela precisa ser reconhecida para que eu possa mudar. Não adianta eu falar, olha, eu vou fazer uma prece. Eu sou espírito, eu sou tão boa, eu sou tão... Não sou! Estou na luta, mas não sou essa coisa toda, não. Agora, estou na luta. Usemos as ferramentas que o espiritismo nos dá para a gente lutar. Isso é bom demais. E quando você falou, parece que o espírito não pode ficar doente, não pode ter depressão, parece que o espírito é blindado, né? Ele é blindado. Somos tão especiais, tão Especiais. evoluídos, tão Não vai superiores. acontecer nada, É, né? Haroldo, outro dia eu vi ele falando que os espíritas gostam mais da doutrina do que dos próprios espíritas. Falou bem. Falou bem, né? Essa coisa de não julgar, dentro dos postulados espíritas, a gente toma de vez em quando alguns, né? Carapuça assim, porque a gente está estudando de novo André Luiz, né? E ali, de repente, aparecem umas situações que você fala assim, mas como assim? Como ele foi ajudado? O cara, primeiro, ele matou, depois ele se suicidou e ele foi ajudado. Como é que pode? Alexandre foi lá ajudar o cara. E aí você fica, não, ele tinha que estar lá no Vale do Suicida, sofrendo 300 anos até.
Então, assim, você não pode, porque você não tem noção da vivência anterior, a gente não tem noção de nada. Então, a gente tira uma medida, né? E acho que todo mundo tem que caber naquele modelo. E isso é um erro nosso, muitas vezes, né? Quer dizer, sempre, né? A gente não tem um modelo que caiba todo mundo, mesmo porque a gente não sabe, né, da história pregressa das pessoas, não sabe tudo que entrou ali, né, naquele momento. Então, a gente às vezes debate, né, Elisa? Tem algumas pessoas que fazem curso com a gente fica debatendo e fala assim, mas como é que pode? Então, a gente não tem os pesos e as medidas, né? Mas são exemplos que é bom para a gente desconstruir algumas tendências que nós trazemos que não estão corretas, né? Então, isso é muito bom. A gente está estudando Ivone também, e é uma Ó, disputa, é uma brigaiada, assim, ó. sabe? Brigaiada, A hora assim. que você falou do suicídio, eu lembrei de Memórias de um Suicida. Na Sim, hora que você falou, eu falei, a ela gente tá está muito estudando pior. as vidas dela, sabe? Então, Nossa, a gente chama até o Rony, que é um especialista, porque tem algumas coisas que a gente fica assim, não, não é possível, para a gente estar discutindo. Mas você está entendendo? É muito importante. Então, essa coisa quando a gente traz para a gente, que nem a Joarte falou, que nem você falou, é muito complicado, porque as pessoas julgam a gente como se a gente não pudesse ter essas reações, né? Perante, por exemplo, o falecimento, né? O desencarne de um pai, de uma mãe. A gente não pode entrar em desequilíbrio nem por um minuto, porque eu sou espírita, não é? Eu acho que isso não é cada um, você está entendendo? Sente, sofre, e, né? Mas as pessoas olham para você e falam assim, mas como? Você não é Tá espírita? chorando por quê, Eu né? sou, e eu choro, né? Então, isso tem que ser tirado, né? Porque eu gosto do Simão Pedro, quando ele fala, né, que ele fala, o pessoal acha que o espírita gosta de sofrer. O espírita não gosta de sofrer, mas ele gosta, ele sofre com gosto, porque ele sabe a importância de muito sofrer. bom. O espírita não gosta de sofrer, mas ele sofre com gosto. Quando ele tem que sofrer, ele sofre. Essa coisa, eu estou em construção, então eu tenho que. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi, não foi uma vez só, eu esperava mais de você. Ah, Olha. por que que você está fazendo Ah, isso, mas né? já me falaram Não isso. Mas pode. você é tão forte, como assim você precisa de Eu alguma esperava coisa? mais de você. Eu É, falei, meu É, peito criou a ilusão porque quis. essa é forte. Eu esperava mais de é. você. Às Eu vezes já as ouvi. pessoas julgam que a gente é muito mais, tem mais capacidade, né? E falam, você não precisa de ajuda, você é tão forte. Eu falo, como não? Né? E como a É, Sônia bem falou, né, como você falou aí, a gente tem uma visão recortada de um trecho de alguma coisa. sim, E a Sônia falou, o único que tem o conhecimento pleno é é ele. É, Jesus. Entendeu? Nenhum de nós tem o conhecimento pleno nem de quem somos, o que fizemos, né? E Jesus sim, e aí é que acontece essa coisa dessa visão nossa turva, ainda muito ainda embaçada, né? tacanha, tacanha. É verdade. Alvin tá com a É, mão levantada aí, Miriam. Ei, Alvin, levantou agora. é, Diga, Alvin. Vai, Luísa. Hoje, Pode falar, tá, não, Alvin. é porque ele viu que eu estava com a mão levantada, mas não tem Ah, problema não, é rapidinho. É, é aquela história, complementando o que vocês estão falando, né? Porque, mas você não é espírita, né? Como se ser espírita desse, né, passaporte para gente para uma série de coisas. Então, ué, você está sofrendo, você não é espírita? Como assim? Você não é espírita? Né? Como se a gente não pudesse sofrer, não pudesse adoecer, né? Aí ele falou: eu sou espírita, mas eu estou encarnada. Minha última resposta nessa pergunta, mas você não é espírita? Eu falei: eu sou espírito, mas eu estou encarnada. Então eu vou ter as sofrências que eu preciso sofrer aqui. Foi a minha resposta. Eu falei, aí depois eu falei assim: nossa, eu acho que eu fui grossa. Mas enfim, né? É coisas que a gente passa, né? E acho que a gente tem que ter essa paciência, né? A gente tem que adquirir essa paciência e seguir em frente. Fala, Alvinho. boa noite, Sônia.
é assim, a gente está aqui, cada semana é um ensinamento para a gente espírita ouvir de outra casa espírita, falar do homem no exterior. Para mim foi um privilégio ouvir a sua palestra. Foi muito bom, foi muito gratificante. Você e a gente da bebê filha de ódio, mas estou de parabéns por ter colocado uma palestrante de alto nível. Viu? Um Obrigada, coração viu? imenso. É da minha alma mesmo, viu, Álvaro? Tudo que eu falei para vocês é porque atende aqui primeiro. Hum. Na verdade, não é Solange. para vocês. Vocês são um estímulo para que eu fale para mim. Eu digo pra Não, não, a gente está aqui para ouvir você. Muito obrigada. A Solange levantou a mão, Solange. Sônia, é um dos exemplos do Brasil que eu vi mais bonitos agora, nessa época da grande calamidade lá do Rio Grande do Sul. Não sei se Miriam ficou sabendo, mas houve uma grande corrente de médicos do Brasil inteiro Uhum. que se uniu para atender, para poder fazer as receitas de hipertensão, de diabetes, de uma série de coisas assim, das pessoas por telechamada, porque não havia médicos suficientes para fazer as receitas e eles tinham perdido todos os remédios. E no socorro era a pessoa apenas e lá vai. E dê graças a Deus que esteja viva e tudo mais, embora a dor de muitas vezes a perda de alguns entes queridos ou de animais queridos, que para algumas pessoas significam quase uma família, né? Então, assim como teve salvação específica para animais, teve cada um trabalhando num canto, vindo de um canto do Brasil, de uma corrente religiosa diferente, e todo mundo trabalhando junto, todo mundo trabalhando igual. E a mesma coisa eu vi com a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que vai ter um primeiro encontro internacional agora. Então, no aeroporto, estavam mostrando muçulmanos, brasileiros, gente de toda parte do mundo que já esteve lá trabalhando ou que é contribuinte permanente para auxiliar, doador permanente, né, que eles chamam. E, são coisas assim, são exemplos muito lindos. A gente tem Médicos Sem Fronteiras, nós temos esperança. O mundo Isso, tem esperança, Tem, tem com certeza. muita gente boa. É o isso, Agora despertar das que consciências, né? O despertar das consciências. Isso que Isso é a muito isso, bonito. Solange está Solange. falando chama atenção, Solange, porque fazer uma receita de para hipertensão, diabetes, né? Agora, médico é muito ruim de fazer receita de remédio controlado, a gente sabe, né? A pessoa chega pedindo remédio controlado, todo mundo fica com o pé atrás, né? E isso foi ultra necessário. E assim, sem, eu preciso tomar. Não tenho receita, não tenho histórico, né? E eles estavam ali, assim, sabe, de coração aberto para fazer. Isso foi bonito mesmo, sabe? De se doar realmente para uma necessidade, foi, foi, esquecendo, né? Esquecendo, né? Que os atavismos mesmo, né? Daquela coisa de você, né? sim, Isso uma foi. rotina que a gente E escutou de milhões de professores, então, de milhões de chefes, isso foi de uma milhões de abertura pessoas. para muito grande, sabe? E Eu foi entendo individual, né, Miriam? como foi Porque difícil para você eles, assim. fazia a receita para aquela pessoa e ninguém ficava sabendo. Uhum. Então foi uma ação
individual daquela pessoa se engajar, atender, não ficar com o nome conhecido, ninguém Uhum. saber quem fez a receita de quem ajudou quem, não importa. Verdade. E e essa doação, né, de Isso, fazer isso é mesmo. uma ação que assim, mostra como há condições de você ter grandes movimentos de solidariedade, Uhum. não só no Brasil, como no mundo todo, né? Agora, a gente sabe que a gente está num mundo que ainda está se modificando. Eu, particularmente, tenho passado por momentos de saúde muito complicados e tudo mais. Aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais deprimida, eu fui para o psiquiatra, eu fui para a psicóloga, e depois eu parei e pensei: se aconteceu, aconteceu, entendeu? Agora vamos aprender a lidar com isso. Eu e minha família, né? Porque às vezes eu preciso de ajuda. Eu gosto do movimento espírita, amo de paixão, entendeu? Mas eu tenho determinadas coisas. Hoje, por exemplo, foi um dia horrível de equilíbrio para mim. Eu desequilibrava à toa para cair. E eu estava em Volta Redonda levando a mudança do meu filho, que vai estudar em Volta Redonda, ao mesmo tempo resolvendo o contrato, indo em cartório, reconhecendo firma da assinatura, quer dizer, uma série de fatores, um atrás do outro, né? E aí a gente vence aquela dificuldade, sai do carro, vai lá, resolve o que tem que resolver, volta para o carro, vai para outro Solange, canto. Isso é bom. valorize, valorize cada movimento que você venceu. É, Muito. Você falou uma palavra aí, quando você estava se referindo a essa calamidade, esse flagelo, né, destruidor, que está ali no Livro dos Espíritos, essa explicação toda, esperança. Como algo, aos olhos do mundo tão ruim, gera um movimento de Movimento. esperança. E nós não vivemos sem esperança, Solange. A reencarnação, ela é com pautada na toda certeza. progressividade da esperança. Então, Mas, meu valorize amor, cada movimento. com certeza. E Muito, eu estou muito. com essas complicações em virtude de um tratamento de câncer, que até agora está controlado. Se está controlado, eu já venci uma primeira etapa grande, Verdade. entendeu? Agora, o que agora eu vou ter que aprender a conviver, estou aprendendo já a conviver as dificuldades de determinadas coisas, inclusive, sei lá, às vezes dirigir, por exemplo, coisas assim, As que eu limitações, né? e aí me limito, por exemplo, eu quero ir uma palestra ao vivo, eu quero, mas eu não tenho carona para me levar. Aí eu fico sem poder ir, digamos assim, entendeu? Mas são coisas que a gente consegue Administrar, né, Solange? contornar, administrar, pegar uma outra palestra boa no YouTube, para assistir, pegar Isso. uma outra coisa, e aí a gente ocupa aquele espaço com uma coisa construtiva, boa também, gostosa de assistir, e que seja uma coisa que nos faz bem emocionalmente, entendeu? Verdade. Então, todas essas grandes dificuldades, eu nunca falei, ah, meu Deus, por quê? Não, nunca falei. Nunca, em caso nenhum, em nenhum momento. Eu sempre falei, Papai do Céu, agora eu só preciso é de um pouquinho de força para me ajudar a ir em frente. Mas não estou perguntando por quê, não estou perguntando por que comigo, por que aconteceu, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, se é dessa vida, se é de Não outra. Não importa. quero saber. Não Isso quero mesmo. saber. Isso mesmo. Não queira. É daqui Eu para falei frente. exatamente. Eu falei, ó, vou fazer tudo que os médicos mandarem.
Agora, o resultado final é o senhor quem resolve. Parabéns. Exatamente. Só mais um comentário dos que a Solange falou, da questão do que a gente ainda tem esperança, que o mundo está mudando e que as coisas boas estão acontecendo. A prova é exatamente nessas situações de pandemia, desses flagelos que a gente percebe, porque o mal ele é muito evidenciado o tempo todo em todos os veículos de informação. Mas Sim. quando vem uma pandemia, quando vem uma situação dessa como o Rio Grande do Sul, você vê o quanto de pessoas boas se mobilizam, largam suas vidas, suas casas e até, né, perdem a vida por causa disso. Não teve um médico que foi para o Rio Grande do Sul Sim. para poder ajudar e ele acabou falecendo, morreu lá. E eu não li a história, não sei nem o porquê que ele morreu, mas eu sei que um médico, isso foi noticiado, foi para lá para ajudar e acabou desencarnando. Então, assim, você vê o quanto que as pessoas se dispõem e o quanto de boas ações as pessoas são capazes de fazer e fazem quando há necessidade de ajuda ao próximo. Então, o mal ele é muito visível, mas o bem está trabalhando também. Nós Não temos está um parando. colega, nós tínhamos um colega que até bem pouco tempo, bem poucos meses atrás, antes de acontecer essa coisa de lá do Rio Grande do Sul, estava trabalhando com o posto do Camorim aqui com a gente, tá? Ele foi para lá. Ele é médico do Ministério da Saúde, mas ele não é obrigado a ir. Ele não é militar, digamos Sim. assim. Foi voluntariado, né, Ele mesmo, foi né? voluntariado. Ele pegou e foi. E aí o posto ficou sem o médico, mas o posto se vira, entendeu? A A prefeitura arruma necessidade outro lá para era botar maior, aqui. Agora lá, a necessidade era muito maior, sem dúvida. entendeu? Então, assim, e eu já trabalhei nos meus tempos mais novos, eu trabalhei na calamidade de Teresópolis, aquela que teve uma quantidade imensa de mortos. Trabalhei aqui na calamidade do Amonsoaba, trabalhei em outros lugares assim, em situações calamitosas, ônibus chocando com trem, coisas assim violentas, que eu trabalhava em um hospital que era na beira da linha férrea. Então, ia para gente. E ainda por cima ficamos sem luz, e era de noite. E todo mundo trabalhando. A equipe que chegava, que conseguia chegar, a que não saiu porque ficou, e a gente dava ponto, sutura e tudo à luz de vela, como se fazia há 2 séculos atrás, no início do século passado, entendeu? Então, assim, e sem ninguém reclamar das condições. A gente mesmo se organizou. Quando teve aqui a de Paraty, eu fui parar no Hospital da Japuíba e consegui fazer a transferência de quase todos os pacientes, porque tinha um plano de saúde. Eu fui para a parte administrativa, peguei cópia do boletim de todo mundo, saí ligando para os planos de saúde, saí. Só 3 pessoas que não conseguiram ser transferidas. O resto, todas que estavam no hospital, inclusive um que que foi de helicóptero de bombeiro para o Rio, para poder o plano pegar no heliponto com uma ambulância UTI e levar para o CTI, que já estava esperando a vaga. Ô, Entendeu? Solange, e agora imagine o patrimônio luminoso registrado em você, esse ser espiritual, e em todos que honram a sua profissão no hábito de servir. Porque isso é possível em todas as profissões, em todas. Sim,
Com Então, certeza. assim, imagine o conteúdo, e aí o espírito vai compreendendo em sua intimidade a lei de trabalho, que não é só Sim. a profissão, Não, tem que é o gostar do que faz. servir de forma útil, essa ocupação útil, onde quer que você esteja, né? E a Solange falando, sabe o Gostar que eu do que faz. lembrei? Eu lembrei os mensageiros, quando André Luiz Tobias encaminha ele para Aniceto, né? E Aniceto está Sim, escolhendo os trabalhadores que sim. vão fazer parte do grupo dele. E aí ele escolhe 6 donas de casas especializadas em cuidados domésticos, porque compreendiam a lei de trabalho, a ocupação útil. Aí tinha engenheiro, dona de casa, 2 médicos, que era ele e o... Ah, esqueci o nome do... Hilário, não, eu não me lembro agora. O Eu amigo dele confundo, porque lá, o que cada no hora ia filme um médico O que com no ele. filme tem problema com a família. Ele era médico também. Esqueci o nome dele. Gente, Vicente, exatamente. Gente, Então, assim, todos nós, né? Essa possibilidade de ser útil, isso é patrimônio luminoso nosso. Gente, eu preciso ir. É verdade. Eu preciso ir. Eu tenho um compromisso agora às 20h30. Bom, Mas eu agradeço demais, demais vocês terem me chamado. Me chamem, eu venho. pode deixar que nós vamos chamar você sim, Sônia. É, a gente só vai fazer a prece em final, mas se você quiser sair, tudo bem, Sônia. Eu sei que você está em cima da sua hora. Mas não, eu vou ficar porque eu adoro oração. Então você pode fazer para a gente. Eu sou necessitada, gente. Eu fico mesmo. Falou em oração, eu tô dentro. Então aproveita e faz para a gente, por favor. Jesus, profundamente agradecidos pela oportunidade de trocar experiências e de reconhecer no próximo e em nós mesmos os esforços benditos que abrem o caminho para o entendimento do ser espiritual que somos, que não somos corpos, que tudo que construímos carregamos conosco e que o bem será sempre a luz e que uma fagulha luminosa é capaz de iluminar a escuridão inteira. E é por isso, Jesus, que nós te rogamos que possamos aprender a valorizar, a identificar e a multiplicar o bem que já carregamos. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Meimei, por unir com os laços e as pétalas róseas do teu amor os corações queridos que aqui estão juntos hoje. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos do fundo do coração, Sônia. Muito, muito obrigada. Você iluminou a nossa noite e Eu assim agradeço. vai ficar sempre no fundo e do coração trouxe da gente. muito amor, né? Muito A amor. palavra é amor. Ela transpirou amor o tempo todo na palestra. verdade. Obrigada Beijo mesmo. para vocês, muito obrigada. Até a próxima. Até a Se Deus quiser. próxima. Então a gente agradece e encerra essa reunião.